Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssima, não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Romanos, capítulo de número 10, eu quero ler o versículo de número 17 com você. Quero falar um pouquinho sobre a fé. Isso. A fé, que é a doutrina central da Bíblia, né? Nós podemos descrever aí a doutrina central da Bíblia como a fé. Eu quero destacar um pouquinho a respeito da fé. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, muito nos ajuda. Você que também dá aquele gostei, sempre digo, começou o vídeo, para não esquecer, já dá aquele gostei para nós, dá aquela curtida. Também faça comentário no nosso canal, muito fortalece, e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nas letrinhas azuis é um link, você clicou ali, te direciona para o YouTube, e lá você clica em inscrever-se, que é automático. Café com Deus é o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Bom, vamos lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, está escrito assim: é assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então está falando que a fé vem pela pregação falada, né? Aquilo que se fala. A fé, todos nós, eu acredito que temos uma porção de fé. A Bíblia diz que foi dada a cada um uma porção de fé. O fato é que alguns aplicam a sua fé de maneira errada, né? Em coisas erradas. E a fé foi dada para nós direcionarmos a Deus, crer nas suas promessas. Por isso que a pregação da palavra é importante, porque vai aguçar na pessoa o desejo de ter uma experiência com Deus, ouvindo a palavra. O Antigo Testamento, por exemplo, os milagres, as maravilhas, né, os acontecimentos, são sombras para nós, para nos apontar e nos trazer ensinos, né? E todas elas apontam para Cristo, né? Que é o autor e consumador de quê? Da nossa fé. Aleluia! Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho importante, né? Todos têm fé. Romanos 12, por exemplo, versículo 3, a parte C, nós podemos destacar aqui, ó, Romanos 12, versículo de número 3, diz assim, ó, lá na parte C: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É isso aí, o versículo todo diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é repartida a fé a cada um de nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho fé, né? Eu acredito que tem. Mesmo até um incrédulo já disse aqui. Se um avião estiver caindo e fala, ai meu Deus. Quando acontece algo terrível, ele grita, ai meu Deus. Por quê? Porque no fundo, ele crê. Muitas vezes ele é incrédulo porque não conseguiu ainda respostas para os seus questionamentos, né? Ele pensa que o mundo, a desgraça, a fome, né, as coisas que ele vê de ruim no mundo, ele diz, não é possível que Deus exista. Se ele existisse e tendo poder,
Por que ele não mudou essas coisas? Né? São questões que ele carrega consigo e que não conseguiu resposta. Claro que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Né? É igual aquele barbeiro que ele era ateu e ele falava, né, questionando essas coisas, onde Deus está que não vê a guerra, onde Deus está que não vê uma criança passar fome, onde faz essas coisas assim, né? E até que um dia o camarada chegou e olhou para o barbeiro e disse: barbeiro não existe. Falou: esse cara está doido? E começou a gritar na porta da barbearia: barbeiro não existe. Por quê? Porque aquele barbeiro era ateu, dizia que Deus não existia, porque pelas coisas ruins que aconteciam no mundo, e que se Deus existisse, ele era mau, indiferente àquilo. Então ele acreditava, preferia acreditar que Deus não existisse. Então o camarada, para dar o troco nele, te gritou na porta da barbearia: barbeiro não existe. Barbeiro não existe. Falou: você está ficando doido, cara? Você não está vendo eu aqui? Falou, não, aí primeiro ele perguntou: por que barbeiro não existe? Ele falou: porque eu vi ali na esquina um camarada barbudo e cabeludo. Ele disse: mas você é doido? Você não está vendo que eu sou barbeiro? Você falando que barbeiro não existe e eu estou aqui? Aí ele disse: né? Porque ali tem você não existe, porque ali tem um barbudo e cabeludo. Ele disse: ele está barbudo e cabeludo porque ele não veio aqui. Se ele viesse aqui, eu fazia a barba dele e cortava o cabelo. Ele disse: é a mesma coisa Deus. O mundo está da maneira que está porque as pessoas não se aproximam dele. E ele é educado. Ele é o Criador dos céus e da terra, fez as coisas boas, fez a vida, fez o amor, criou o amor, né? Criou o compartilhar, a fé, e essas coisas todas boas vêm de Deus. As coisas más é porque o ser humano se afastou de Deus. Por isso o mal veio. Porque se ele se aproximar de Deus, o mal vai ser destruído, né? Vai ser dominado, tirado o mal. Como você que é barbeiro, se o cara vier aqui, você fará a barba dele, cortará o cabelo, é a mesma coisa. Que lição, né? Não é verdade? Então, meus amados, essa é uma grande realidade. A fé, é preciso exercer a fé. Amém? Filipenses, por exemplo, 2, podemos pegar aqui rapidinho, depois de Romanos aqui, vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, versículo de número 1. Olha o que está escrito: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, olha o que diz o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem é? Jesus. Amém? É poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 2, por exemplo, ele vos deu vida quando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, o que fazia o mal acontecer? O pecado. Versículo 9 também diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, a fé. Versículo 8 diz: porque pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é obras que você faz, é acreditar, é crer que o melhor virá, que Deus te ama, que tem o melhor para você, que você não está desassistido. Ora, toda a Bíblia é dito que há mais de 8.500 versículos com promessas. Olha o quanto Deus está interessado em nos abençoar. Amém? São promessas de Deus. Anotei que a fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Essa fé tem que acreditar na palavra, porque a pregação vem pela palavra. É a pregação da palavra que vem da Bíblia. Amém? Então é baseado nas Escrituras. Jesus morreu para você ter vida nele. Para isso que ele morreu, para você ter vida nele. E qual é a vida? Vida abundante.
Amém? A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus nos dá vida nele. Vida nele. Então, você precisa acreditar que tem coisa boa para você. Que Deus tem o melhor para você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa combater o bom combate em fé. É isso que o apóstolo Paulo fala. Combater em fé. É uma luta constante, porque a carne, ela é incrédula. Mas o Espírito crê. O Espírito veio de Deus. A carne foi feita aqui do barro. Mas o Espírito veio de Deus. Deus não soprou na narina do homem, dando o seu Espírito. Ou seja, o Espírito, né, de eternidade. E aquele que aceita Cristo não recebe o Espírito Santo. Você não anda sozinho, meu amado, minha amada. O Espírito de Deus está em você, porque primeiro quem te convenceu foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é especialista em convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então ele te convenceu que você estava no caminho errado, porque pecar é errar o alvo é Cristo. Quando você erra, você está em pecado. Você precisa acertar o alvo, que é Jesus. Amém? Mirar nele para ser igual a ele. Ele é a forma principal. Amém? Gente, a fé é algo que a gente precisa viver. Viver. Eu não estou pregando fé aqui de boca para fora, não. Eu vivo pela fé. Quantos milagres eu presenciei. O primeiro milagre foi a transformação da minha vida, porque eu tinha um vazio dentro de mim, da minha alma. E eu, por mais que aproveitava o mundo, os seus prazeres que eram oferecidos, quando eu chegava em casa na madrugada, aqui neste lugar que eu prego, era o meu quarto. Quando eu entrava aqui, havia um vazio na minha alma muito grande. Hoje é minha sala, mas era meu quarto quando eu era solteiro. Havia um vazio muito grande na minha alma. Eu chorava. E eu me lembro que lendo as Escrituras, eu li o livro de Mateus, que é o Novo Testamento, né, a história de Jesus, que narra desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Eu li o livro de Marcos, eu li o livro de Lucas, eu li o livro de João. Quando eu terminei de ler esses 4 evangelhos, eu dobrei meu joelho em lágrimas, pedi perdão a Deus porque eu era mentiroso. Porque eu enganava as meninas falando que eu amava para ficar com elas. Que eu era fornicário, namorador. Eu era idólatra. Me curvava diante de ídolo, acreditando neles. Eu vi que tudo aquilo que eu praticava estava errado. Eu me embriagava. Eu fumava. Eu experimentava drogas. Então, eu disse, Deus, eu estou perdido. Em lágrimas eu pedi perdão e consertei com ele. Então, pela fé fui transformado naquele mesmo momento. No outro dia levantei e fui pregar para os meus amigos. Preguei para o meu maior amigo, que hoje é pastor. E levei ele à igreja comigo. E depois preguei para os outros jovens, levei-os comigo à igreja. Iniciamos a primeira mocidade, porque aquela igreja orava, pedindo a Deus jovem, não tinha jovem nela. E eu fui o primeiro jovem a ser levado para lá, e levei 18 jovens para servir ao Senhor comigo. Dentre eles saíram pastores, missionários. Gente, como Deus trabalhou tremendamente naquela igreja que não tinha jovem e que tinha uma meia dúzia de pessoas, que depois nós crescemos, compramos terreno, construímos, tivemos mais de 100 membros quando eu saí dela para servir em outro. Quando Deus me chamou para servir em outro. Pela fé, tudo que tenho conquistado pela fé. Cheguei aonde cheguei, pela fé. A família que eu tenho,
Pela fé, porque eu sonhei, pedi e acreditei. Eu disse: Deus, meu primeiro filho, eu quero que ele seja um menino. E assim veio. Quando a minha filha engravidou, foi até por um acidente que a esposa, né, não podia tomar anticoncepcional, ela estava passando mal, a gente trocando anticoncepcional daqui e dali, com orientação médica, a minha esposa acabou engravidando. A gente não tinha projetado, não que a gente não esperava, a gente queria ter um outro filho. E eu queria ter uma filha. Eu me lembro quando a minha esposa engravidou, logo eu disse para Deus: me dá uma filha agora, porque eu já tive um filho, quero ter um casal de filhos. Veio uma filha. Gente, tudo que eu tenho pedido a Deus, Deus tem me dado. Tudo. Eu me lembro que quando eu fui para a obra de Deus, eu estava falido financeiramente, né? Eu estava numa situação crítica, fiquei 2 anos sem carro, até que a igreja no monte, alguém foi usado lá, eu me lembro disso, a cota foi usada por Deus, e disse: pastor, Deus mandou o senhor fazer um pedido aí, aquilo que o senhor pedir, ele vai te dar. Eu dobrei meu joelho e falei só com Deus, e detalhei para ele um carro, e Deus me deu daquela maneira, eu ganhei naquele ano, não virou o ano, isso foi julho, agosto, que ela falou isso, a gente estava no monte, toda a igreja no monte. Em outubro, recebi a visita de um pastor presidente, e ele foi usado por Deus a dizer que teve uma visão que uma chave de automóvel seria me entregue. Olha só, em dezembro eu recebi o carro. Como Deus trabalha, gente. Foram de várias maneiras que Deus operou em todo o tempo. Eu vivi sempre pela fé. E eu não esqueço quando, não é sabatina, sindicância, quando eu fui fazer parte da Convenção Batista Nacional, que é Batistas das Igrejas Renovadas, das Igrejas em Renovação Espiritual, eu me lembro que quando vieram aqui em casa fazer uma sindicância com a minha esposa, perguntando a ela o que resumiria a minha vida, ela disse: fé. Meu marido é um homem de fé. Ele é um homem bom, segundo as palavras dela. E até um dos pastores que estava na sindicância falou: pai, não é possível. Eu visitei sua mãe, visitei os vizinhos, visitei as pessoas, só falam bem de você. Tem alguma coisa errada contigo? Ele falou. Eu falei: gente, está errado em ser bom. Eu tenho minhas falhas. É verdade que às vezes até ajudaram bastante. Né? Claro que eu tenho minhas falhas. Claro que só minha esposa pode dizer o quanto eu fui duro, difícil de coração, o quanto eu fui turrão, né? O quanto decisões eu tomei sem falar com ela e quebrei a cara. Mas eu fui aprendendo no decorrer do tempo que precisava compartilhar com a minha esposa. E hoje qualquer coisa que Deus fale comigo, eu falo: confirma com a minha esposa. Porque ela precisa entender e aceitar isso. Pronto. É a maneira que Deus confirma para mim, porque eu ouço a voz de Deus. Aí você fala: como que você ouve a voz de Deus? É sensibilidade pela oração, pela leitura da palavra. São mínimas coisas. Deus começa a falar com você em mínimas coisas. Quando você joga um papel no chão, o Espírito Santo fala assim: está errado, pega aquele papel. Se você não dá ouvido a isso, você não vai ter sensibilidade ao Espírito Santo. Você está chupando um chiclete, aí você vai colocar debaixo do banco da igreja, debaixo de uma cadeira, aí o Espírito Santo fala: está errado, não faz isso. Aí se você dá ouvido a essa voz, você pode pensar assim: isso é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo falando com você. Entende? Um troco errado que alguém te dá, o Espírito Santo fala com você. Já comentei isso aqui. Um carrinho de supermercado que não é colocado no lugar, você empurra para lá, o Espírito Santo fala assim: coloca no lugar que você tirou. Você fala: isso é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo, é a sensibilidade do Espírito Santo. Entende? Quando de madrugada você perde o sono, aí o Espírito Santo está te despertando: vai orar, dobra o seu joelho. Aí você fala: isso é coisa da minha cabeça, vou dormir de novo. Não, é o Espírito Santo trabalhando. Aí que você vai começar a entender a voz de Deus. Ele não vai sentar do seu lado, vai conversar com você, como eu estou falando aqui, você está me entendendo, não.
São detalhes que vão sendo trabalhados para ver se você é obediente, para ver se você se rende a Ele. Aí Ele vai direcionar a sua vida. Como o Espírito Santo tem falado comigo ultimamente, Ele diz: estou preparando algo grande para você. Eu não sei o que é, estou aí para ver, né? Mas não me importo. Eu digo assim: Deus, eu estou me preparando, me ajuda a corresponder ao seu chamado, a não negligenciar, a não fracassar, a ser perseverante, persistente. Eu sei que às vezes não tenho capacidade para muita coisa, mas Deus me capacita. É a coragem, você precisa ter coragem. A fé te dá coragem. Ela não te acovarda. Até porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. A covardia que ele quer dizer aqui é a falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu destaquei algumas coisas aqui que a fé vai produzir em você. Você vai acreditar que o Senhor Deus, Ele promete não deixar e nem te abandonar em nenhum momento da sua vida. Ele vai estar com você. Então veja só, eu quando peguei a direção, a liderança dos pastores de Além Paraíba, né? Eu falei: meu Deus, isso é muito peso, é tanto cabeção, é tanta gente. Logo o Espírito Santo me usou e me abençoou. Disse: eu estou contigo nesse negócio, eu não te abandonarei. E tem sido abençoado até hoje. Fui eleito, depois reeleito novamente. Estamos lá. Quando me tornei pastor regional das igrejas batistas nacional, são as batistas em renovação espiritual, batistas renovadas, tá? Da região serrana e Vale do Paraíba, eu estou falando isso para você entender o quanto Deus te projeta. Eu falava com a minha esposa: eu vou ser presidente da ACIBAN. Ela falou: você tem hora que tem umas coisas que você bota na cabeça. Eu falei: eu acredito, o Espírito Santo tem falado comigo. E eu lancei meu nome. E eu me lembro certa feita, porque as coisas têm que ser na obediência da palavra. A primeira vez que eu lancei meu nome, foi vã para votar em mim, eu estava eleito. Mas o meu pastor presidente disse: eu não te dou o aval, porque eu estava passando um problema financeiro. E só ele sabia, porque eu tinha contado para ele. Então ele disse: não é hora, eu não te dou aval, se você quiser ir, você vai. Eu falei: não, cheguei lá na hora, declinei. Ficaram até chateados comigo, porque não era hora. E se eu não tivesse o aval do meu líder, eu não ia. Isso chama-se obediência. Isso chama-se submissão. Ninguém pode ser um bom líder se não for submisso, um bom servo. Eu tenho aprendido isso na minha caminhada. Na gestão seguinte, né, que 3 anos depois, aí eu estava bem, já tinha acertado a minha situação financeira. O meu presidente, esse meu pastor que não me dava aval, botou a mão no meu ombro e disse: eu avalizo esse menino, pode votar nele que eu garanto. Olha só, eu fui eleito por unanimidade. No segundo mandato nem precisou dele fazer mais isso. E no terceiro também não, graças a Deus. Certo? Então, por quê? Correspondi àquilo que ele acreditou e que eu acredito pela fé. Amém? E eu sei que está vindo coisas grandes ainda esse ano para mim. Não vai virar o ano, eu terei boas notícias. Sabe o que é isso? Fé. Perseverança. Acreditar pelo que eu medito com Deus, pela intimidade que tenho com o Espírito Santo. Eu sei que virá coisa grande, porque Ele está comigo. Segunda coisa, há uma recompensa do passado. Então, se alguém te fez alguma coisa ruim lá no passado, a vingança não pertence a você. A Bíblia diz que pertence a Ele. Deus cuidará de tudo. E aquilo que você produz hoje, também haverá uma recompensa. O que você também fez no passado, você vai ser recompensado. Seja bom ou seja mal. Então, eu tenho procurado plantar coisas boas. Então, é inevitável que eu colha. Claro, eu vou
colher coisas boas. E a outra coisa que eu anotei aqui, o que pedir, receberá. Mas é preciso perdoar. Aqueles que te magoaram, libera perdão. Eu não tenho nada contra quem me fez mal. Eu digo, Deus abençoe ele. Eu falo isso na minha oração. Eu quero que o Senhor abençoe. Eu não quero mal para ele. Certo? Então, Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. E outra coisa, eu aprendi, eu não posso viver sentindo pena de mim mesmo. Você não pode viver sentindo pena de si próprio. Deus não quer isso. Porque tudo o que aconteceu é uma preparação para o futuro, para coisa grande. Eu já falei isso aqui. Moisés enfrentou um deserto. Por quê? Porque pelo mesmo deserto que ele enfrentou, é o deserto que ele conduziu o povo para a terra prometida, para Canaã. José passou por aquelas situações, sendo invejado pelo irmão, sendo jogado na cisterna, vendido como escravo. Deus estava preparando ele para o tempo de escassez. E quando ele foi para a casa de Potifar, vendido como escravo, cresceu e se tornou líder financeiro, com gestão financeira, controlando tudo, era o tempo de fartura que ele aprenderia a administrar. Mas depois ele perde tudo aquilo, vai ser lançado no calabouço. É o tempo de perda, o tempo de escassez de novo. E agora ele é apresentado perante Faraó, é o tempo que ele agora se tornou governador do Egito. A segunda palavra mais poderosa do reino, do império do mundo. E é ele que ditava, mesmo sendo o segundo, ele que ditava toda a ordem, todas as diretrizes. Por quê? Porque Deus preparou ele para isso. Então, tudo que aconteceu com você no passado, não culpe as pessoas. É o que José disse, meus irmãos, não fiquem atemorizados pensando que eu vou vingar vocês. Deus, o Senhor que me trouxe até aqui e que permitiu passar por tudo isso, porque forjou ele, preparou ele para coisa grande. Então, eu não questiono nada que eu tenha passado. Pelo contrário, eu agradeço a Deus e louvo a Deus que foram necessários para me amadurecer, para me fazer crescer. E quarto aqui, eu destaquei 5, né? Quarto, Jesus não rejeita quem vem a Ele. Ou seja, quem vai a Ele pela fé, com fé. Ele não rejeita. Amém? Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Ele disse isso. Então não há pecado que você tenha cometido que Deus não pode perdoar. Amém? Venha com fé e Ele vai transformar a sua vida, como transformou a minha. E por último, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Por isso que eu digo o que disse aqui. Não murmure, não reclame. Se você está passando por um processo, Deus está te preparando para coisa grande. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, assim como Jesus passou pelo deserto, foi tentado por Satanás, assim como ele passou pela terra, Pai, foi perseguido pelos religiosos, incompreendido, invejado, assim como ele foi traído, vendido pelo preço de um escravo, julgado injustamente, ó Deus, condenado a sentença de morte, crucificação, recebendo chicotadas, coroa de espinho, carregando a cruz, apanhando, e cravaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Mas por que isso o Senhor permitiu? Porque o Senhor escolheu esse caminho da dor para exaltar o seu Filho e dar o nome que está acima de todo nome. E às vezes a gente não entende o processo, porque é grande o que o Senhor tem para cada um de nós que acredita, e eu creio, eu tenho conquistado tudo pela fé, tudo que tenho hoje, a minha família, minha casa, meu carro, o meu ministério, Deus, é pela fé. A minha filha fazendo medicina é pela fé. Meu filho aqui em casa comigo e concursado é pela fé. A minha esposa trabalhando é pela fé. Tudo diante do Senhor foram regados de oração, de pedidos e de acreditar. Como a minha esposa disse, Deus dando testemunho ali, Senhor, quando nós passamos, Pai amado, por uma sindicância, ela disse, meu marido é um homem de fé. E eu creio realmente em Ti, nas Tuas promessas.
e te louvo porque tenho vivido elas. Abençoa essas vidas para compreender isso em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café